Neste mês, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito importante para todos nós trabalhadores. Você lembra da reforma trabalhista de 2017 do presidente Temer? Pois é, foi parar no Supremo Tribunal Federal a situação da negociação coletiva. A negociação coletiva pode sobrepor o que está estabelecido em lei? Pode restringir, suprimir, retirar direitos e impor obrigações? Isso o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse mês de junho. E dentro desse contexto, o seu FGTS, as suas férias, o seu 1/3 de férias, as suas horas extras, o seu 13º, a empresa pode mudar isso? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu contra os trabalhadores. Minha posição particular, com todo respeito à Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o acordo coletivo pode sobrepor o que está previsto em lei, ou seja, o negociado pode prevalecer sobre o legislado, sobre aquilo que está na lei. Significa dizer, então, que eu posso ter a supressão, a retirada do meu FGTS, do meu 13º, das minhas férias. Como é que é isso, então? Se o Supremo decidiu contra os trabalhadores, como é que ficou os meus direitos de fato e de verdade? A empresa, então, pode simplesmente chegar e mudar os meus direitos estabelecidos na legislação, na lei? Como que é isso a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal colocou uma limitação para que o negociado sobreponha o legislado. Ou seja, aquilo que estiver estabelecido na Constituição Federal não pode ser alterado. Mas aquilo que estiver estabelecido em leis, como por exemplo na CLT, pode ser alterado por meio de negociação coletiva entre os sindicatos, entre as entidades sindicais, entre as categorias e as empresas, os patrões. Pode ser alterado. Aí você me pergunta, André, mas o que está na Constituição, o que não está na Constituição? Eu vou mostrar para você aqui o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado, ou seja, o que está na lei e pode ser negociado por meio de negociação coletiva e o que está na Constituição Federal e que não pode ser negociado, não pode ser alterado, não pode ser suprimido, não pode ser restringido, não pode ser retirado do trabalhador. Vamos dar uma olhadinha na tela para a gente entender toda essa dinâmica? Na tela, vamos lá. Então está aqui, isso aqui pode ser negociado. Pacto quanto à jornada de trabalho, banco de horas anual, plano de cargos e salários ou cargos de confiança, regulamento empresarial, representantes dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, remuneração de produtividade e gorjetas, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, prêmios de incentivo, participação nos lucros e resultados da empresa, intervalo intrajornada, limite mínimo de 30 minutos em jornada acima de 6 horas. Então isso aqui, meu querido, minha querida, pode ser alterado, pode ser suprimido, pode ser restringido, pode ser ampliado, pode ser diminuído se houver uma negociação coletiva entre a categoria, tá? E os patrões, a empresa. Foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Agora nós vamos ver o que não pode ser suprimido ou alterado por meio de negociação. Por quê, Andréia? Porque está na Constituição Federal. E isso não pode ser alterado por meio de negociação coletiva. Vamos lá, o que não pode ser alterado então? Anotações na carteira de trabalho, seguro-desemprego, FGTS, depósito e multa, salário mínimo, 13º, remuneração do trabalho noturno, proteção do salário na forma da lei, salário família, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas, repouso semanal remunerado, adicional de horas extras de 50% no mínimo, número de dias de férias, férias anuais remuneradas com 1/3, licença maternidade e paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, aviso prévio proporcional,
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Isso aqui não pode ser alterado, não pode ser negociado, porque isso está na Constituição Federal. Isso aqui tem que seguir as regras já estabelecidas e não cabe negociação coletiva para restringir, retirar, suprimir esses direitos. Então foi essa a amplitude dada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve efeito erga omnes, ou seja, todos os tribunais e juízes terão que seguir essas regras, em que o negociado pode sobrepor o legislado, desde que se observe e se respeite esses limites constitucionais que eu acabara de te explicar. Ou seja, pode mexer no direito do trabalhador? Pode, mas dentro desse ambiente e desse limite estabelecido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Curta, comenta, deixe o seu comentário que é importante. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham acesso a essas informações. E se você não é inscrito no canal, meu querido, minha querida, se inscreva, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.